Antes de Daniel interpretar sonhos, enfrentar leões e desafiar reis, ele foi apenas um jovem arrancado de casa, caminhando para uma cidade inimiga, sem saber que Deus escreveria sua fidelidade dentro do maior império da Terra, onde tudo parecia perdido para sempre, em silêncio profundo. Se essa história já começou tocando você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e escreve nos comentários de que cidade você está assistindo, porque hoje vamos caminhar juntos por Babilônia, como quem observa cada detalhe da fé de Daniel nascendo no exílio, em silêncio profundo. Jerusalém ainda respirava medo quando as tropas da Babilônia cercaram seus muros. O povo via fumaça, escutava gritos e sentia que a vida conhecida estava sendo arrancada. Entre famílias assustadas, havia jovens nobres escolhidos para serem levados ao palácio do rei Nabucodonosor, em silêncio profundo. Daniel estava entre eles. Não sabemos exatamente sua idade, mas imaginamos um rapaz ainda formando seus sonhos, seus hábitos, sua visão de futuro. De repente, tudo mudou. A casa ficou para trás, o templo ficou distante e a estrada apontava para uma terra estranha também. A viagem até Babilônia não era apenas uma mudança de lugar. Era uma tentativa de mudança de identidade. Aqueles jovens não estavam sendo levados para turismo, estudo comum ou aventura. Eles estavam sendo recolhidos para servir ao império que havia dominado sua própria nação também. Babilônia era enorme, rica, impressionante. Suas muralhas pareciam dizer que ninguém podia vencê-la. Seus templos, estátuas e jardins mostravam poder. Para um jovem vindo de Jerusalém, aquilo devia parecer ao mesmo tempo fascinante e ameaçador, belo por fora, perigoso por dentro. Diante do Deus vivo, o plano do rei era inteligente. Ele não queria apenas escravos fortes, queria mentes brilhantes. Mandou escolher jovens sem defeito físico, bonitos, instruídos, capazes de aprender a cultura, a língua e a sabedoria dos caldeus para trabalharem dentro do palácio real, diante do Deus vivo. Daniel, Hananias, Misael e Azarias foram colocados nesse processo. Eles receberiam comida do rei, ensino especial e treinamento por 3 anos. Ao final, seriam avaliados diante de Nabucodonosor. Na prática, Babilônia estava dizendo: esqueçam quem vocês eram antes daqui, mesmo quando tudo parecia totalmente contrário. Até os nomes deles foram trocados. Daniel, cujo nome lembrava que Deus é juiz, passou a ser chamado Beltesazar. Hananias virou Sadraque, Misael virou Mesaque e Azarias virou Abed-nego. Era como se o império tentasse reescrever a alma daqueles rapazes, sem perder a esperança interior. Mas existe uma parte da fé que nenhum decreto consegue apagar. Podem mudar roupas, idioma, rotina e endereço. Podem colocar um jovem longe de seus pais, longe do templo, longe das canções antigas. Ainda assim, aquilo que foi plantado profundamente no coração permanece com Deus. Foi nesse ponto que Daniel tomou uma decisão silenciosa, mas poderosa. A Bíblia diz que ele resolveu firmemente não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Isso não era birra, orgulho juvenil ou rejeição sem sentido. Era fidelidade consciente, em silêncio profundo. Imagine a pressão. Todos estavam tentando sobreviver naquele novo sistema. A comida do palácio era símbolo de privilégio, segurança e aceitação. Recusar aquilo podia parecer ingratidão ou rebeldia. Daniel, porém, entendeu que nem toda porta bonita vem de Deus para atravessarmos diante do Deus vivo. Ele não fez escândalo. Não humilhou ninguém. Não gritou contra a Babilônia nos corredores. Daniel procurou o chefe dos oficiais com respeito e pediu permissão para não comer aquela comida. Sua coragem vinha acompanhada de sabedoria e sua fé sabia conversar com mansidão em silêncio profundo. Esse detalhe é importante, porque muita gente confunde firmeza com arrogância. Daniel era firme, mas não era grosseiro. Ele sabia que pertencia a Deus, mas também sabia tratar pessoas com honra. Mesmo no exílio, ele não perdeu educação, equilíbrio e humildade diante do Deus vivo. O chefe dos oficiais gostava de Daniel, mas teve medo. Se aqueles jovens ficassem fracos, o rei poderia culpar o funcionário responsável. Em Babilônia, desagradar Nabucodonosor era perigoso. Uma decisão aparentemente pequena podia custar cargo, liberdade, talvez até a própria vida diante do Deus vivo. Daniel então propôs um teste simples. Durante 10 dias, ele e seus amigos comeriam apenas legumes e beberiam água. Depois, seriam comparados aos jovens que comiam da mesa real. Era uma proposta humilde, prática, sem espetáculo, mas cheia de confiança em Deus, em silêncio profundo. 10 dias podem parecer pouco, mas quando alguém está sendo observado por um império, 10 dias pesam muito. Cada refeição virava um ato de fé. Cada prato recusado lembrava Daniel de quem ele era. Cada gole de água dizia: Deus ainda me sustenta. Com Deus. Ao final do teste, o resultado surpreendeu.
Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e com aparência melhor do que os jovens alimentados com a comida do rei. Não era mágica barata. Era Deus honrando uma fidelidade pequena, escondida, diária e constante, em silêncio profundo. A partir dali, eles continuaram recebendo legumes e água. Babilônia havia oferecido luxo, mas Deus mostrou que sustento não depende da mesa do rei. Às vezes, o céu prova sua presença nas escolhas mais comuns, no prato simples, no hábito silencioso diante do Deus vivo. Enquanto os anos passavam, Daniel aprendia a língua e os escritos dos caldeus. Ele estudava dentro de uma cultura que não adorava seu Deus. Mesmo assim, não fechou a mente nem abandonou a fé. Aprendeu sem se vender. Escutou sem se render, em silêncio profundo. Essa é uma das grandes lições da vida dele. Daniel não fugiu do mundo onde foi colocado, mas também não deixou o mundo entrar como dono. Ele serviu dentro do palácio, porém seu coração continuou ajoelhado diante do Senhor de Jerusalém, diante do Deus vivo. Deus deu conhecimento e inteligência àqueles 4 jovens em toda cultura e sabedoria. A Daniel, porém, também concedeu entendimento de visões e sonhos. Isso ainda pareceria discreto no começo, mas logo se tornaria a chave para enfrentar uma crise impossível no reino, em silêncio profundo. Quando os 3 anos terminaram, os jovens foram apresentados ao rei. Nabucodonosor conversou com eles, avaliou suas respostas, observou sua inteligência. Entre todos, ninguém foi achado como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles entraram oficialmente para o serviço do palácio, sem perder a esperança interior. O texto bíblico diz que, em toda questão de sabedoria e entendimento, o rei os achou 10 vezes melhores que todos os magos e encantadores do reino. Pense nisso. Jovens exilados, sem controle sobre quase nada, tornaram-se referência no império inimigo, diante do Deus vivo. Mas a subida de Daniel no palácio não significava vida fácil. Estar perto do rei também significava estar perto do perigo. Nabucodonosor era poderoso, instável e acostumado a ser obedecido. Qualquer crise dentro do palácio podia virar sentença de morte rapidamente, diante do Deus vivo. Certa noite, o rei teve um sonho que o perturbou profundamente. Não era um sonho comum, daqueles que desaparecem pela manhã. Ele acordou inquieto, como se tivesse visto algo maior do que sua própria mente podia suportar. Algo pesado, misterioso e ameaçador, em silêncio profundo. Nabucodonosor chamou magos, encantadores, feiticeiros e sábios da Babilônia. Eles estavam acostumados a interpretar sinais, sonhos e presságios. Mas dessa vez, o rei exigiu algo impossível. Não queria apenas a interpretação. Queria que eles contassem também qual tinha sido o sonho, diante do Deus vivo. Os sábios ficaram apavorados. Pediram que o rei revelasse o sonho, prometendo interpretá-lo depois. Mas Nabucodonosor desconfiava deles. Talvez achasse que inventariam qualquer resposta bonita. Então decidiu testar de forma extrema. Se não revelassem sonho e significado, morreriam todos, mesmo quando tudo parecia totalmente contrário. A exigência espalhou terror. Os sábios disseram que nenhum homem na terra poderia fazer aquilo e que somente deuses poderiam revelar tal segredo. A resposta deixou o rei furioso. Ele ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados imediatamente, sem perder a esperança interior. E aqui a vida de Daniel entra novamente em risco. Mesmo não tendo participado daquela conversa, ele fazia parte do grupo dos sábios do palácio. A ordem de morte também alcançava ele e seus amigos. A fidelidade anterior não eliminou novas tempestades, em silêncio profundo. Quando Arioque, capitão da guarda, saiu para matar os sábios, Daniel falou com prudência e sabedoria. Ele não entrou em pânico, nem correu sem direção. Perguntou por que o decreto do rei era tão severo. Queria entender antes de agir, sem perder a esperança interior. Arioque explicou a situação. Daniel então foi até o rei e pediu tempo para revelar a interpretação. Isso mostra uma coragem absurda. Ele não tinha o sonho ainda, não tinha a resposta ainda, mas tinha confiança suficiente para buscar Deus em oração, em silêncio profundo. Daniel voltou para casa e contou tudo a Hananias, Misael e Azarias. Pediu que clamassem ao Deus dos céus por misericórdia, para que não morressem com o restante dos sábios. Antes de falar ao rei, Daniel falou com seus irmãos, sem perder a esperança interior. Essa cena é simples e profunda. 4 jovens exilados, ameaçados pela sentença de um rei, se unem em oração numa casa estrangeira. Eles não têm exército, influência popular, família por perto ou templo visível. Têm apenas joelhos dobrados e confiança em Deus, em silêncio profundo. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel numa visão. Aquilo que nenhum sábio conseguiu arrancar do céu por técnica, Deus entregou por misericórdia. Daniel não correu primeiro para se promover.
Ele parou para louvar aquele que revela segredos, sem perder a esperança interior. Sua oração de louvor mostra seu coração. Daniel declarou que a sabedoria e o poder pertencem a Deus, que ele muda tempos e estações, que remove reis e estabelece reis. Para Daniel, Babilônia era grande, mas Deus continuava governando acima dela, diante do Deus vivo. Essa verdade sustentaria toda a sua vida. Reis passam, impérios brilham e caem, palácios parecem eternos, mas viram pó. A história humana assusta, porque vemos apenas o chão tremendo. Daniel via mais alto. Ele enxergava o Deus que segura os tempos, sem perder a esperança interior. Depois de louvar, Daniel procurou Arioque e pediu que não matasse os sábios. Perceba, ele não pensou somente em salvar a si mesmo. A revelação recebida por Daniel também preservaria a vida de pessoas que talvez nem adorassem o seu Deus, diante do Deus vivo. Arioque levou Daniel rapidamente ao rei e anunciou que havia encontrado alguém capaz de dar a interpretação. Diante de Nabucodonosor, Daniel não fingiu superioridade. Não disse que era gênio. Não vendeu sua imagem. Apontou imediatamente para o Deus dos céus, sem perder a esperança interior. Ele explicou que nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho poderia revelar o mistério exigido pelo rei. Mas existe um Deus, no céu, que revela mistérios. Daniel deixou claro que a resposta não vinha de habilidade humana, vinha da graça divina, sem perder a esperança interior. Então Daniel começou a contar o sonho. Nabucodonosor havia visto uma grande estátua, enorme, brilhante e assustadora. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze reluzente, sem perder a esperança interior. As pernas eram de ferro e os pés tinham uma mistura de ferro e barro. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada sem ajuda de mãos humanas. Ela atingiu os pés da estátua, quebrando tudo, até virar pó levado pelo vento, em silêncio profundo. Depois, a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Imagine o impacto em Nabucodonosor. Daniel não apenas descreveu um sonho secreto, ele colocou diante do rei exatamente aquilo que havia perturbado sua alma durante a noite, diante do Deus vivo. A interpretação era ainda mais forte. A cabeça de ouro representava o próprio reino de Babilônia, dado a Nabucodonosor por Deus. Depois, viriam outros reinos, inferiores em glória, mas ainda poderosos. A história seguiria como uma sequência de impérios humanos, sem perder a esperança interior. O ferro mostrava força esmagadora. A mistura de ferro e barro indicava divisão, fragilidade, alianças que parecem firmes, mas não se unem completamente. O sonho dizia que todo poder humano, por mais impressionante que pareça, carrega dentro de si rachaduras, sem perder a esperança interior. A pedra cortada sem mãos humanas apontava para um reino diferente, estabelecido por Deus, que jamais seria destruído. Ele não dependeria da força dos reis, nem da arquitetura dos impérios. Cresceria até encher a terra, vencendo todos os poderes passageiros, sem perder a esperança interior. Quando Daniel terminou, Nabucodonosor se prostrou diante dele e reconheceu que o Deus de Daniel era Deus dos deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios. Aquele jovem exilado, ameaçado de morte, agora estava diante do rei como mensageiro do céu, sem perder a esperança interior. O rei promoveu Daniel, deu presentes e colocou sobre toda a província da Babilônia, como chefe dos sábios. Daniel, porém, não esqueceu seus amigos. Pediu ao rei que também colocasse Sadraque, Mesaque e Abednego em posições importantes na administração, mesmo quando tudo parecia totalmente contrário. Daniel permaneceu na corte do rei. Seus amigos ficaram servindo na província. A vida parecia estabilizada, mas Babilônia ainda era Babilônia. O coração de Nabucodonosor ainda misturava fascínio por Deus com orgulho humano. E esse orgulho logo levantaria uma imagem perigosa diante do Deus vivo. Depois daquele sonho, o rei sabia que sua cabeça de ouro representava um reino recebido de Deus. Mas em vez de se humilhar, mandou construir uma estátua inteira de ouro. Era como se dissesse: meu império não será apenas cabeça, será tudo, em silêncio profundo. A imagem foi levantada na planície de Dura, enorme, dominante, feita para ser vista de longe. Autoridades de várias regiões foram convocadas. Sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros e oficiais se reuniram para a dedicação daquela estátua que carregava o orgulho imperial, sem perder a esperança interior. Então veio a ordem. Quando todos ouvissem o som dos instrumentos, deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro. Quem não obedecesse seria lançado imediatamente dentro de uma fornalha ardente. Em Babilônia,
adoração também podia ser ferramenta de controle político diante do Deus vivo. A música começou. Trombeta, flauta, harpa, cítara e outros instrumentos encheram o ar. A multidão se inclinou quase como uma onda humana. Milhares de corpos dobrados diante do ouro. Mas em algum ponto daquela planície, 3 homens permaneceram de pé, sem perder a esperança interior. Eles eram Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Daniel não aparece nessa cena, e a Bíblia não explica onde estava. Mas seus amigos, formados na mesma fidelidade, enfrentaram o teste. A fé que começou no prato simples agora seria provada pelo fogo, diante do Deus vivo. Alguns homens caldeus denunciaram os judeus ao rei. Disseram que aqueles 3 não serviam aos deuses de Babilônia, nem adoravam a imagem levantada por Nabucodonosor. A denúncia tinha veneno, inveja e oportunismo. Quando alguém permanece fiel, sua postura incomoda multidões, sem perder a esperança interior. Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Talvez esperasse ver medo nos olhos deles. Talvez achasse que uma segunda chance resolveria tudo. Mas existem decisões que já foram tomadas no coração antes da ameaça aparecer diante de Deus. O rei perguntou se era verdade que eles não serviam aos deuses da Babilônia nem adoravam a imagem de ouro. Depois ofereceu uma última oportunidade. Quando a música tocasse, bastaria se ajoelhar. Se recusassem, seriam lançados na fornalha ardente, diante de todos. A pergunta final veio carregada de arrogância. Que Deus poderia livrá-los das mãos dele? Nabucodonosor não estava apenas defendendo uma estátua. Estava testando publicamente quem mandava naquele império. Para ele, desobedecer à ordem real era desafiar seu próprio poder absoluto. A resposta daqueles 3 homens atravessou séculos. Eles disseram que não precisavam se defender longamente. Se fossem jogados no fogo, o Deus a quem serviam podia livrá-los. Mas, se não livrasse, ainda assim não adorariam aquela imagem de ouro naquela planície. Essa é uma das maiores marcas da fé verdadeira. Eles não condicionaram obediência ao milagre. Não disseram que seriam fiéis apenas se Deus garantisse livramento. Disseram que Deus podia salvar, mas continuaria sendo Deus mesmo se o fogo viesse contra eles. Nabucodonosor não suportou aquela firmeza. Seu rosto mudou contra eles. A raiva tomou o lugar de qualquer admiração anterior. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, como se exagerar o fogo aumentasse sua autoridade. Homens fortes do exército amarraram Sadraque, Mesaque e Abed-nego com suas roupas, mantos e turbantes. A cena devia ser assustadora. Um rei furioso, uma multidão observando e 3 homens caminhando para uma morte pública por não dobrarem os joelhos diante de todos. O calor era tão intenso que matou os soldados encarregados de lançá-los. Os 3 caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Para quem olhava de fora, parecia o fim. Babilônia havia vencido. A fé deles parecia ter encontrado seu limite naquela tarde. Mas o rei se levantou assustado, olhou para dentro do fogo e perguntou aos conselheiros se não tinham lançado 3 homens amarrados. Eles confirmaram. Então Nabucodonosor disse que estava vendo 4 homens soltos, andando no meio das chamas vivas, diante dele. Aquilo era impossível. O fogo não estava consumindo aqueles homens. As cordas haviam se soltado, mas os corpos permaneciam intactos. O lugar criado para matá-los se tornou espaço de livramento. Deus não impediu a entrada na fornalha, mas entrou com eles. O 4º homem tinha aparência diferente, como alguém vindo do céu. Nabucodonosor não compreendia completamente o que via, mas sabia que era sobrenatural. O fogo, que deveria provar o poder do rei, acabou revelando a presença de um Deus maior. O rei se aproximou da porta da fornalha e chamou os 3 pelo nome. Agora não os chamou de rebeldes, mas de servos do Deus Altíssimo. Ordenou que saíssem. E eles saíram andando, sem pressa, como sobreviventes de um milagre. As autoridades se juntaram ao redor deles, tentando entender o que seus próprios olhos estavam vendo. Nenhum fio de cabelo estava queimado. As roupas não tinham sido danificadas, nem cheiro de fumaça havia neles. O fogo tinha perdido sua força. Esse detalhe é poderoso porque Deus não apenas salvou os 3 da morte, ele removeu até os sinais do desastre. Quem olhava para eles não via vítimas chamuscadas. Via homens preservados por inteiro, como se as chamas tivessem respeitado uma ordem invisível. Nabucodonosor bendisse o Deus daqueles homens e reconheceu que eles confiaram nele, desafiaram a ordem real e entregaram seus corpos para não servir outro Deus. O rei decretou respeito ao Deus de Israel e promoveu os 3 na Babilônia inteira. Mesmo assim, reconhecer um milagre não significa ter o coração transformado por completo. Nabucodonosor viu sonhos revelados, viu jovens preservados e viu fogo vencido. Ainda assim, seu orgulho continuava de pé, como uma estátua invisível dentro dele, silenciosa e perigosa. Deus estava falando com o império, mas também estava tratando o rei. Às vezes, o Senhor permite que uma pessoa veja sinais grandiosos antes de confrontar aquilo que ela esconde no coração. Nabucodonosor ainda precisava aprender que poder não é divindade. Tempos depois,
O rei teve outro sonho que o assustou profundamente. Dessa vez, ele contou o sonho aos sábios, mas ninguém conseguiu interpretá-lo. Por fim, Daniel entrou diante dele, ainda conhecido no palácio pelo nome babilônico Beltesazar, dado no exílio. Nabucodonosor respeitava Daniel, mas enxergava sua sabedoria misturada às categorias da Babilônia. Chamava-o de homem com espírito dos deuses santos. Não compreendia tudo, mas sabia que havia algo diferente nele. Daniel carregava luz dentro de um palácio confuso e orgulhoso. O rei contou que tinha visto uma árvore enorme no centro da terra. Ela crescia tanto que sua altura chegava ao céu e podia ser vista dos confins do mundo. Suas folhas eram belas, seus frutos alimentavam muitos seres vivos ao redor. Debaixo dela, os animais encontravam sombra. Nos seus galhos, as aves faziam morada. Toda criatura parecia receber sustento daquela árvore. Era uma imagem de grandeza, estabilidade e domínio. Mas de repente, o sonho mudava de tom e ficava ameaçador demais. Um mensageiro santo descia do céu e clamava que a árvore fosse derrubada. Seus galhos seriam cortados, suas folhas arrancadas e seus frutos espalhados. Os animais fugiriam da sombra e as aves abandonariam seus ramos imediatamente, assustadas pelo decreto vindo do céu. Mas a raiz deveria permanecer na terra, presa com ferro e bronze, no meio da erva do campo. Depois, o sonho falava como se a árvore fosse uma pessoa, molhada pelo orvalho e vivendo entre os animais selvagens. Daquela visão, o coração humano seria mudado e um coração de animal lhe seria dado por 7 tempos. Tudo isso aconteceria para que os viventes soubessem que o Altíssimo domina sobre os reinos humanos e os entrega a quem quer sem pedir licença. Daniel ficou perturbado por algum tempo. A interpretação era pesada demais. O rei percebeu seu silêncio e pediu que não tivesse medo de explicar. Daniel, porém, não estava saboreando a queda de Nabucodonosor. Ele sentia o peso daquela mensagem dura. Então Daniel disse que desejava que aquele sonho fosse para os inimigos do rei, mas não era. A árvore grande, bela e dominante era o próprio Nabucodonosor. Sua grandeza havia crescido e alcançado os céus, cobrindo povos e nações inteiras. A ordem para derrubar a árvore significava que o rei seria afastado do convívio humano. Viveria entre os animais, comeria a erva como os bois e seria molhado pelo orvalho, até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos da terra. Daniel explicou que a raiz preservada indicava a restauração. O reino seria devolvido a Nabucodonosor quando ele reconhecesse que o céu domina. Mesmo no juízo, havia misericórdia. Deus não estava destruindo apenas por destruir. Estava chamando o rei ao quebrantamento e à humildade. Depois Daniel fez um apelo direto. Aconselhou o rei a abandonar seus pecados, praticar justiça e mostrar misericórdia aos pobres. Talvez, assim, sua tranquilidade fosse prolongada. Daniel não entregou apenas interpretação. Ele entregou também um caminho de arrependimento, antes da queda. Mas o tempo passou e o coração do rei não mudou. 12 meses depois, Nabucodonosor caminhava sobre o palácio real da Babilônia. Ao olhar a cidade magnífica, deixou o orgulho falar mais alto que qualquer aviso recebido antes no coração. Ele disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí com meu poder e para a glória da minha majestade?" A frase revelou o trono escondido dentro dele. O rei não estava apenas admirando a cidade. Estava adorando a si mesmo. Antes que terminasse de falar, uma voz veio do céu declarando que o reino havia sido tirado dele. Nabucodonosor seria afastado dos homens, viveria com os animais e comeria a erva como os bois, até reconhecer o domínio do Altíssimo diante de todos. Na mesma hora, a palavra se cumpriu. O rei poderoso perdeu a razão e foi afastado do convívio humano. Seu corpo foi molhado pelo orvalho, seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas ficaram como garras de aves. A imagem é humilhante. O homem que se via acima de todos passou a viver abaixo da própria dignidade humana. O rei que comandava palácios agora habitava campos. Deus mostrou que a mente, o trono e a respiração dependem dele. Por 7 tempos, Nabucodonosor permaneceu nessa condição. A Bíblia não descreve cada dia, mas podemos imaginar o choque no império. O governante mais temido da região havia sido reduzido a um sinal vivo de que orgulho também enlouquece diante de todos. Então, ao fim do período determinado, Nabucodonosor levantou os olhos ao céu. Esse gesto simples marcou a virada. Antes, ele olhava para a Babilônia e exaltava a si mesmo. Agora, olhava para cima e reconhecia quem realmente governa tudo sobre todos. Sua razão voltou. Ele bendisse o Altíssimo, louvou aquele que vive para sempre e declarou que o domínio de Deus é eterno. Nabucodonosor finalmente entendeu que os habitantes da terra são pequenos diante do Senhor dos céus e da história. O rei também reconheceu que Deus faz segundo sua vontade entre os exércitos celestiais e os moradores da terra. Ninguém pode deter sua mão. Ninguém pode perguntar com arrogância o que ele está fazendo. O orgulho havia sido quebrado por completo. Depois disso, sua honra e majestade foram restauradas.
Seus conselheiros voltaram a procurá-lo e ele foi restabelecido no reino. Mas já não era o mesmo discurso. A experiência o ensinou a louvar, exaltar e glorificar o Rei do Céu em verdade. Nabucodonosor declarou que todas as obras de Deus são verdadeiras, seus caminhos são justos e que ele pode humilhar os que andam na soberba. Essa frase parecia escrita por um homem que finalmente entendeu a diferença entre poder e eternidade. Daniel viu tudo isso de perto, viu reis tremerem por sonhos, viu amigos enfrentarem fogo, viu impérios se curvarem por um instante diante do Deus verdadeiro. Mas a história ainda seguiria, e Babilônia mudaria de rosto outra vez diante dele. O tempo passou, e o grande Nabucodonosor saiu de cena. Outros governantes ocuparam espaços de poder. O império continuou brilhando por fora, mas rachaduras internas começavam a aparecer. Nenhum reino humano permanece igual para sempre, mesmo quando parece invencível, aos poucos. Daniel, agora mais velho, continuava ali. O jovem levado de Jerusalém havia se tornado um homem experiente, conhecedor das cortes, dos riscos e das vaidades do poder. Ele tinha sobrevivido a mudanças que poderiam esmagar qualquer pessoa sem raízes em Babilônia. Então surge Belsazar, rei associado ao fim da Babilônia. Ele aparece em uma noite de banquete, cercado de convidados, vinho e ostentação. A cidade parecia segura, protegida por muralhas enormes. Mas a segurança humana pode dormir enquanto o juízo se aproxima. Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho diante deles. Movido pela arrogância, mandou trazer os utensílios de ouro e prata retirados do templo de Jerusalém, aqueles que Nabucodonosor havia levado muitos anos antes do passado. Esses objetos eram sagrados, não eram simples peças antigas de decoração, pertenciam ao serviço do templo do Senhor. Mas naquela noite, o rei e seus convidados beberam neles, enquanto louvavam deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, sem temor. Era uma cena de deboche espiritual. Aquilo que havia sido consagrado ao Deus vivo estava sendo usado para alimentar uma festa vazia. Babilônia não estava apenas celebrando. Estava zombando da memória de Jerusalém e da santidade do Senhor mais uma vez. Então, de repente, apareceram dedos de mão humana escrevendo na parede do palácio, perto do candelabro. O rei viu a mão escrevendo. A festa perdeu o som, o riso morreu na garganta. O medo entrou sem pedir licença. Naquela sala, o rosto de Belsazar mudou. Seus pensamentos o perturbaram, suas pernas enfraqueceram e seus joelhos batiam um contra o outro. O homem que brincava com objetos sagrados agora tremia diante de uma mensagem que não conseguia ler do céu, sozinho. Ele gritou que trouxessem encantadores, caldeus e adivinhos. Prometeu vestir de púrpura, colocar corrente de ouro e fazer terceiro governante do reino quem conseguisse ler e interpretar a escrita. Mas ninguém foi capaz de explicar aquelas palavras misteriosas naquela noite. A confusão aumentou. O rei ficou ainda mais assustado e seus nobres ficaram perplexos. Então a rainha entrou no salão e lembrou que havia no reino um homem com espírito excelente, conhecimento e sabedoria, Daniel, chamado Beltesazar, também ali, importante. Ela contou que Daniel havia interpretado sonhos, explicado enigmas e resolvido mistérios no tempo de Nabucodonosor. A memória da fidelidade dele ainda falava no palácio. Mesmo quando os reis mudam, a integridade de um servo de Deus deixa marcas para sempre. Daniel foi levado diante de Belsazar. O rei perguntou se ele era aquele exilado de Judá, trazido por Nabucodonosor. Ofereceu presentes, honra e posição se conseguisse ler a escrita. Mas Daniel não parecia impressionado com promessas palacianas vazias daquele rei. Ele respondeu que o rei poderia guardar seus presentes ou entregá-los a outro, mas ainda assim leria a escrita e daria a interpretação. Daniel não estava à venda. Sua voz não dependia de recompensa. Ele falava porque carregava uma mensagem. Antes de interpretar, Daniel contou a história de Nabucodonosor. Lembrou que Deus lhe dera reino, grandeza, glória e majestade. Povos tremiam diante dele. Mas, quando seu coração se exaltou, foi derrubado até reconhecer que o Altíssimo governa tudo, sobre todos. Daniel então olhou para Belsazar e mostrou o contraste doloroso. Ele sabia de tudo aquilo. Conhecia a queda de Nabucodonosor, conhecia a lição do orgulho quebrado, mas não humilhou o coração. Pelo contrário, levantou-se contra o Senhor do céu vivo. Esse é um detalhe pesado. Belsazar não pecou por ignorância simples. Ele tinha memória suficiente para escolher reverência, mas preferiu zombaria. Mandou buscar os utensílios do templo e bebeu neles como se Deus fosse apenas lembrança vencida de outro povo. Daniel disse que o rei havia louvado deuses que não veem, não ouvem e não entendem. Enquanto isso, não glorificou o Deus em cuja mão estava sua vida, seu fôlego e todos os seus caminhos. Era uma acusação direta, sem maquiagem. Então veio a interpretação das palavras escritas na parede. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Poucas palavras, mas peso imenso.
Deus havia contado os dias do reino de Belsazar e colocado um ponto final na sua arrogância, naquela mesma noite fatal. Mene significava que Deus havia contado o reino e determinado seu fim. Tekel significava que Belsazar fora pesado na balança e achado em falta. Parsim indicava que seu reino seria dividido e entregue aos medos e persas. O banquete virou sentença. Mesmo ouvindo aquelas palavras terríveis, Belsazar cumpriu a promessa externa. Mandou vestir Daniel de púrpura, colocou nele uma corrente de ouro e proclamou que seria o terceiro governante do reino. Mas nenhuma honra humana podia desfazer o decreto divino naquela noite. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. A Babilônia, que parecia segura atrás de muralhas gigantes e festas arrogantes, caiu. O império que havia levado Daniel cativo, quando jovem agora passava para outras mãos, mostrando que nenhum trono humano é eterno. Dário, o medo, recebeu o reino. Daniel viu novamente a história mudar diante dos seus olhos. Ele já não era o rapaz recém-chegado, assustado pela cultura estrangeira. Era um homem amadurecido, marcado por perdas, milagres e décadas de fidelidade silenciosa. O novo governo precisava de organização. Dario decidiu estabelecer 120 sátrapas sobre o reino, e acima deles 3 presidentes, para que supervisionassem tudo e evitassem prejuízo ao rei. Entre esses 3, Daniel se destacava de maneira impressionante sempre. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Essa expressão carrega muito. Ele não era apenas inteligente. Havia nele constância, sabedoria, equilíbrio e uma presença confiável. O rei percebeu isso e pensou em colocá-lo sobre todo o reino inteiro. Mas quando alguém se destaca sem vender a alma, a inveja costuma aparecer. Os outros presidentes e sátrapas começaram a procurar motivo contra Daniel na administração do reino. Queriam encontrar erro, corrupção, negligência ou qualquer falha que pudesse derrubá-lo publicamente. Eles investigaram, observaram, procuraram brechas, mas não encontraram nada. Daniel era fiel no trabalho. Não havia nele erro nem culpa. Isso é extraordinário, porque ele servia em ambiente político, cercado por interesses, disputas e jogos de poder constantes diariamente ali. Quando os inimigos não encontraram falha no caráter, decidiram atacar a fé. Disseram entre si que nunca achariam motivo contra Daniel, a não ser algo relacionado à lei do seu Deus. A integridade dele virou, paradoxalmente, o caminho da conspiração. Então foram ao rei com aparência de lealdade. Sugeriram um decreto. Durante 30 dias, qualquer pessoa que fizesse pedido a qualquer deus ou homem, exceto ao rei Dário, seria lançada na cova dos leões. Exceto ao rei Dário. Parecia honra, mas era armadilha política. A proposta mexia com vaidade. Por 30 dias, o rei seria tratado como o único mediador de pedidos no império. Dário, talvez sem perceber a malícia por trás da sugestão, assinou o decreto, conforme a lei dos medos e persas, irrevogável. Quando Daniel soube que o decreto estava assinado, não mudou sua rotina. Foi para casa, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e orou 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Ele não começou a orar por provocação, continuou por fidelidade. Essa parte revela muito. Daniel não precisou inventar coragem na crise, porque já tinha construído uma vida de oração antes dela. Quando a proibição chegou, encontrou um homem acostumado a buscar Deus. A pressão apenas revelou o hábito secreto dele. Daniel poderia ter fechado as janelas. Poderia ter orado escondido, diminuído os horários ou esperado 30 dias. Mas sua oração não era teatro nem desafio vazio. Era aliança. Ele preferiu continuar sendo quem era diante de Deus, mesmo observado ali. Os conspiradores se juntaram e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Era exatamente o que esperavam. Não tinham provas de corrupção, mas tinham prova de fidelidade. Para eles, aquilo bastava. A devoção virou acusação oficial contra ele. Então foram ao rei e lembraram o decreto. Perguntaram se não havia sido assinado que qualquer pessoa que fizesse pedido a outro deus ou homem, além do rei, seria lançada aos leões. Dario confirmou, preso pela própria palavra pública diante deles. Não Ingrid seria. Eles então acusaram Daniel, chamando-o de um dos exilados de Judá. Essa frase tentava diminuir sua identidade, como se décadas de serviço fiel não importassem. Para os invejosos, Daniel nunca deixaria de ser estrangeiro quando isso ajudasse a feri-lo publicamente. Disseram que Daniel não respeitava o rei nem o decreto, pois orava 3 vezes ao dia. Dario ficou profundamente triste ao ouvir. Ele percebeu tarde demais que havia sido usado. A vaidade de um momento tinha colocado Daniel em perigo. O rei passou o dia tentando livrá-lo. Procurou alguma saída legal, alguma brecha, algum modo de anular a sentença. Mas os homens voltaram e lembraram que nenhuma lei assinada pelo rei podia ser mudada, segundo a tradição do Império Persa. Por fim, Dario deu ordem e Daniel foi levado para a cova dos leões. Antes, o rei lhe disse uma frase cheia de angústia e esperança, que o Deus a quem Daniel servia continuamente pudesse livrá-lo. Era quase uma oração. Uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova.
O rei selou com seu anel e com o anel dos nobres, para que nada fosse alterado. Daniel ficou no escuro, entre feras, enquanto seus acusadores talvez celebrassem a queda dele. Dario voltou ao palácio, mas não conseguiu se distrair. Passou a noite em jejum, sem música e sem sono. O rei que assinara a sentença agora era prisioneiro da própria decisão. Às vezes, poder sem discernimento vira cela invisível. Enquanto isso, na cova, Daniel permanecia entregue ao cuidado de Deus. A Bíblia não descreve seus pensamentos naquela noite. Daniel permanecia entregue ao cuidado de Deus. Talvez ele lembrasse Jerusalém, seus amigos, os sonhos revelados, a fornalha vencida, e percebesse que Deus sempre esteve presente ali naquela noite. Ao amanhecer, Dário se levantou depressa e correu até a cova dos leões. Sua voz saiu aflita. Chamou Daniel, servo do Deus vivo, e perguntou se o Deus a quem ele servia continuamente havia conseguido livrá-lo daqueles leões ferozes. Do fundo da cova, Daniel respondeu. Sua voz devia atravessar a pedra e o medo como testemunho vivo. Ele disse que Deus enviara seu anjo e fechara a boca dos leões, porque fora achado inocente diante dele e do rei. Daniel não saiu dizendo que era forte. Disse que Deus enviou socorro. Os leões estavam ali reais e perigosos, mas suas bocas foram fechadas por ordem divina. O perigo não desapareceu, apenas perdeu autorização para tocar no servo fiel ali. O rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel da cova. Quando o levantaram, não havia nele ferimento algum, porque confiara em Deus. A fé de Daniel não era teoria bonita para dias tranquilos. Era confiança testada no escuro real. Então Dário ordenou que os homens que haviam acusado Daniel fossem lançados na cova dos leões, junto com suas famílias. O texto é duro e reflete a severidade daquele mundo antigo. A conspiração retornou sobre a cabeça dos conspiradores também. Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra, desejando paz. Depois decretou que todos tremessem e temessem diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre acima de tudo. O decreto dizia que o reino de Deus não será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões naquela manhã. Daniel prosperou durante o reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Pense na extensão dessa vida. Ele atravessou governos, quedas, decretos e ameaças. Entrou jovem em Babilônia e permaneceu fiel quando já era idoso também ali. Mas a história de Daniel não é feita apenas de acontecimentos externos. Enquanto reis sonhavam, festas caíam e leões rugiam, Deus também dava a Daniel visões profundas sobre o futuro. Algumas delas eram tão intensas que abalavam seu corpo profundamente. Essas visões mostram que Daniel não era apenas um conselheiro político protegido por Deus. Ele também era profeta. Viu imagens difíceis, animais simbólicos, conflitos entre reinos e mensagens sobre tempos futuros. Nem tudo era simples de entender para ele também. Em uma dessas visões, Daniel viu 4 grandes animais subindo do mar, diferentes entre si. O mar estava agitado pelos ventos do céu. A cena parecia caótica, como se a história humana fosse representada por criaturas violentas e ameaçadoras ali. O primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Depois suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e recebeu o coração humano. A imagem lembrava poder, queda e transformação, algo muito próximo da história babilônica antiga também. O segundo animal parecia um urso, levantado de um lado, com 3 costelas na boca. Recebia a ordem para devorar muita carne. A visão transmitia força pesada, conquista e desequilíbrio, como impérios que avançam esmagando povos em seu caminho sangrento também. O terceiro animal era como leopardo, com 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Recebeu domínio. Era símbolo de velocidade, expansão e divisão, como poderes que conquistam rapidamente e depois se repartem em partes diferentes do mundo conhecido. Então Daniel viu um quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, devorava, despedaçava e pisava o que sobrava. Era diferente dos anteriores, trazendo uma sensação ainda maior de brutalidade e domínio mundial extremo também ali. Esse quarto animal tinha 10 chifres. Enquanto Daniel observava, surgiu entre eles outro chifre pequeno, diante do qual 3 foram arrancados. Nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. A visão assustava Daniel também. De repente, a cena mudou do caos das feras para o tribunal do céu. Tronos foram colocados e um ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como neve e seu trono parecia chamas de fogo vivo também ali. Milhares e milhares o serviam e incontáveis estavam diante dele. O tribunal se assentou e livros foram abertos. Daniel viu que, acima das feras e dos impérios, existe julgamento. A história não está abandonada à violência dos poderosos jamais. Por causa das palavras arrogantes daquele chifre, o quarto animal foi morto e destruído. Aos outros animais foi tirado o domínio, embora suas vidas fossem prolongadas por um tempo. A visão mostrava limites.
Nenhum império fala para sempre diante. Então Daniel viu alguém como filho do homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e recebeu domínio, glória e reino. Todos os povos, nações e línguas o serviriam para sempre juntos ali. Esse domínio não passaria. Seu reino não seria destruído. Depois de tantos animais violentos, surge uma figura humana, elevada por Deus, recebendo autoridade eterna. A esperança não estava nos monstros da história, mas no reino dado pelo céu também ali. Daniel ficou perturbado no espírito. As visões não eram entretenimento religioso. Elas pesavam sobre ele. Aproximou-se de um dos que estavam ali e pediu explicação. Queria entender o sentido daquilo que havia visto com tanto temor no coração também ali. A resposta resumiu a visão. Aqueles 4 grandes animais eram 4 reis, ou reinos, que se levantariam da terra, mas os santos do Altíssimo receberiam o reino e o possuiriam para sempre, eternamente. A violência não venceria no fim. Daniel quis saber mais sobre o 4º animal, tão diferente e terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, que devorava e despedaçava. Também perguntou sobre os 10 chifres e sobre o chifre pequeno que falava arrogantemente contra Deus. Ele viu esse chifre fazendo guerra contra os santos e prevalecendo contra eles por um tempo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Então chegou o momento de receberem o reino prometido também. A explicação mostrou que haveria opressão, arrogância e perseguição. O poder rebelde tentaria mudar tempos e leis, e os santos seriam entregues em suas mãos por período determinado. Mas esse tempo teria limite. Deus ainda governava o relógio da história. Depois, o tribunal se assentaria, tiraria o domínio daquele poder e o destruiria definitivamente. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo do céu seriam dados ao povo dos santos do Altíssimo. O final pertenceria a Deus também. Daniel ficou com os pensamentos muito perturbados e seu rosto mudou. Mesmo assim, guardou o assunto no coração. Ele sabia que algumas revelações não são dadas para satisfazer curiosidade, mas para preparar a fé para dias difíceis no futuro. Depois dessa visão das 4 feras, Daniel continuou vivendo entre responsabilidades do palácio e inquietações espirituais. Por fora, era um homem respeitado no governo. Por dentro, carregava imagens que ninguém comum entenderia facilmente, porque Deus o fazia enxergar além do presente. Algum tempo depois, ele recebeu outra visão. Daniel se viu em Suzã, na província de Elão, junto ao rio Ulai. A cena não era apenas geográfica. Era como se Deus o colocasse diante de um palco onde futuros impérios se moveriam. Daniel levantou os olhos e viu um carneiro com 2 chifres. Um chifre era mais alto que o outro, embora tivesse crescido depois. O animal avançava para o oeste, para o norte e para o sul, e ninguém conseguia resistir. O carneiro fazia o que queria e se engrandecia. Para Daniel, aquilo não era apenas um animal estranho. Era poder em movimento, expansão, conquista e domínio. Deus mostrava que reinos podem parecer invencíveis quando avançam sem oposição aparente diante dos homens. Enquanto Daniel observava, surgiu um bode vindo do oeste, atravessando toda a terra sem tocar o chão. Entre os olhos, havia um chifre notável. A imagem transmitia velocidade impressionante, como um conquistador que chega antes que os povos consigam respirar. O bode atacou o carneiro com fúria, quebrou seus 2 chifres e o lançou por terra. O carneiro, antes dominante, agora não tinha força para resistir. Ninguém pôde livrá-lo. A visão mostrava como um império derruba outro sem pedir licença. O bode se engrandeceu muito, mas quando estava no auge da força, seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele, surgiram 4 chifres notáveis, apontando para os 4 ventos do céu. A força concentrada se espalhava em divisões inesperadas diante dele. De um desses chifres saiu outro chifre pequeno, que cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Ele se levantou contra o exército dos céus e lançou por terra algumas estrelas, pisando-as com arrogância diante dele. Esse poder também se exaltou contra o príncipe do exército, tirou o sacrifício contínuo e profanou o lugar do santuário. A visão deixava de ser apenas política e tocava a adoração, mostrando que alguns poderes querem controlar até o culto. Daniel viu que a verdade seria lançada por terra e aquele poder prosperaria por algum tempo. Essa frase pesa, porque nem sempre a mentira parece fraca no começo. Às vezes ela avança, ocupa espaço e parece vencer enquanto Deus permite limites. Então Daniel ouviu um santo perguntando até quando aquela visão duraria. Até quando o sacrifício seria tirado, a transgressão assoladora permaneceria e o santuário seria pisado? A resposta apontava para um tempo determinado, depois do qual haveria purificação novamente ali. Daniel queria entender, mas a visão era pesada. Então ouviu uma voz ordenando que Gabriel explicasse o significado. Quando o anjo se aproximou, Daniel ficou aterrorizado e caiu com o rosto em terra. O contato com o céu não era leve. Gabriel disse que aquela visão se referia ao tempo do fim. Tocou Daniel e o colocou em pé, explicando que o carneiro com 2 chifres representava os reis da Média e da Pérsia, poderes que Daniel já via surgindo ali.
O bode peludo representava o rei da Grécia, e o chifre grande entre seus olhos era o primeiro rei. Quando esse chifre fosse quebrado, 4 reinos surgiriam, mas não com a mesma força. A história futura estava sendo desenhada diante dele. No fim desses reinos, surgiria um rei de rosto feroz, entendido em enigmas, forte, destruidor e enganoso. Ele prosperaria, destruiria poderosos e o povo santo. Não venceria apenas pela espada, mas também pela astúcia e pela aparência de paz falsa. Ele se levantaria contra o príncipe dos príncipes, mas seria quebrado sem mão humana. Essa expressão lembrava Daniel de uma verdade constante. Os poderes mais arrogantes podem cair por meios que não controlam, porque Deus não precisa pedir autorização alguma. Gabriel confirmou que a visão era verdadeira, mas deveria ser guardada, pois se referia a dias distantes. Daniel ficou enfraquecido e doente por alguns dias. Depois se levantou e voltou aos negócios do rei, ainda espantado com tudo aquilo profundamente. Essa imagem é muito humana. Daniel não recebeu revelações como quem coleciona curiosidades. Ele ficou abalado. Ainda assim, voltou ao trabalho. O profeta não vivia suspenso nas nuvens. Ele carregava mistérios de Deus enquanto cumpria deveres comuns da vida diária. Mais tarde, no primeiro ano de Dário, Daniel começou a entender pelos livros que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos, conforme a palavra dada ao profeta Jeremias. O velho exilado percebeu que o tempo da promessa se aproximava enfim. Daniel poderia ter comemorado apenas, mas fez o contrário. Voltou o rosto ao Senhor buscando-o com oração, súplicas, jejum, pano de saco e cinzas. Quando entendeu a promessa, não ficou passivo. Transformou esperança em intercessão profunda por sua Jerusalém amada. A oração de Daniel é uma das mais belas da Bíblia. Ele começou reconhecendo que Deus é grande e temível, guardador da aliança e da misericórdia para os que o amam e obedecem seus mandamentos. Antes de pedir, adorou ao Senhor. Depois confessou: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos perversamente e nos rebelamos. Daniel não se colocou acima do povo. Mesmo sendo fiel, orou como parte da nação quebrada. Ele entendeu que interceder também é carregar a dor dos outros diante de Deus. Ele reconheceu que Israel não havia escutado os profetas enviados por Deus aos reis, líderes, pais e todo o povo. A vergonha pertencia a eles, mas a justiça pertencia ao Senhor. Israel não havia escutado os profetas enviados por Deus aos reis, líderes, pais e todo o povo. Daniel não tentou maquiar a culpa nacional naquela oração. Também confessou que a calamidade sobre Jerusalém havia vindo conforme estava escrito na lei de Moisés. Não era azar, nem abandono sem sentido. Era consequência de anos de infidelidade. Mesmo assim, Daniel buscava misericórdia, porque conhecia o coração de Deus. Ele pediu que o Senhor desviasse sua ira de Jerusalém, a cidade santa, e fizesse resplandecer o rosto sobre o santuário assolado. Daniel não apelava para méritos humanos. Apelava para a compaixão divina e para o nome de Deus vivo. A oração cresceu em urgência. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, atende e age. Não te demores. A cidade e o povo são chamados pelo teu nome. Era uma súplica de alguém que amava Jerusalém mesmo vivendo longe dela havia décadas. Enquanto Daniel ainda falava, confessava pecados e apresentava sua súplica, Gabriel veio rapidamente até ele, na hora da oferta da tarde. Isso é lindo. A oração feita no exílio encontrou resposta no céu, como se o templo ainda respirasse ali. Gabriel disse que, no início das súplicas de Daniel, uma ordem havia saído. Ele viera para dar entendimento, porque Daniel era muito amado. Antes que Daniel terminasse de falar, Deus já havia começado a responder. O céu não estava distante. Então Gabriel anunciou uma mensagem profunda sobre 70 semanas determinadas sobre o povo e a cidade santa. Elas envolveriam fim da transgressão, expiação da iniquidade, justiça eterna, cumprimento de visão e profecia e unção de um lugar santíssimo diante de Deus. A contagem começaria com a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, seguindo por períodos marcados até a chegada de um ungido. Haveria reconstrução em tempos difíceis, mostrando que a restauração de Deus nem sempre vem sem oposição ou lágrimas profundas. Depois de certo período, o ungido seria tirado, e nada pareceria restar para ele. A cidade e o santuário sofreriam destruição por um povo futuro. Guerras e assolações seriam determinadas. A esperança vinha misturada, a dor e mistério profundo também. Gabriel falou ainda de aliança, interrupção de sacrifícios e abominação assoladora, até que o fim determinado fosse derramado sobre o assolador. Daniel recebia um panorama de restauração, sofrimento, julgamento e esperança. Era muito maior do que seu próprio tempo de vida. Quando pensamos nessa visão, percebemos que Daniel orou por Jerusalém, mas recebeu resposta que atravessava séculos. Ele pediu restauração de uma cidade, e Deus falou sobre o movimento da história, sobre pecado, redenção e conflitos que ainda viriam depois dela. Depois disso, no terceiro ano de Ciro, Daniel recebeu outra revelação. A mensagem era verdadeira e envolvia grande conflito. Daniel entendeu a palavra,
mas a visão o levou a um período de luto, jejum e busca intensa diante de Deus. Durante 3 semanas, Daniel não comeu alimento desejável, carne ou vinho, nem se perfumou. Não era ritual vazio, era a reação de um homem esmagado pelo peso espiritual do que havia recebido. Às vezes, entender dói antes de consolar a alma. No 24º dia do primeiro mês, Daniel estava à beira do grande rio Tigre. Ergueu os olhos e viu um homem vestido de linho, com cinto de ouro fino. Seu corpo brilhava e sua presença era avassaladora demais ali. Seu rosto parecia relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e pés como bronze polido e sua voz como som de multidão. Daniel não estava diante de uma visita comum. O mundo invisível tinha rompido o véu diante dele. Os homens que estavam com Daniel não viram a visão, mas grande temor caiu sobre eles e fugiram para se esconder. Daniel ficou sozinho diante daquela aparição. Sua força desapareceu, seu rosto perdeu a cor, e ele caiu sem vigor. Então ouviu a voz daquele ser. Ao escutá-la, caiu em sono profundo, com o rosto em terra. Uma mão o tocou e o colocou tremendo sobre joelhos e mãos. O céu se aproximava, mas Daniel continuava profundamente humano e frágil. A voz disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou dizer e fica em pé. Eu fui enviado a ti. Daniel se levantou tremendo. Mesmo depois de tantas experiências, ele ainda tremia diante da santidade que o cercava. O mensageiro explicou que desde o primeiro dia em que Daniel aplicou o coração a compreender e se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. A resposta tinha sido enviada desde o início da busca, não apenas no fim, mas o príncipe do reino da Pérsia havia resistido por 21 dias, até que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar. Daniel descobria que, por trás dos conflitos visíveis, havia batalhas espirituais que ele não enxergava claramente antes. Isso não significava que a oração era fraca. Pelo contrário, mostrava que a oração participava de uma realidade maior. Daniel estava ajoelhado na terra, mas suas palavras tocavam dimensões invisíveis, onde resistências eram enfrentadas e respostas atravessavam combate espiritual real. O mensageiro disse que viera fazer Daniel entender o que aconteceria ao seu povo nos últimos dias, porque a visão se referia a dias ainda futuros. Daniel ouviu, mas ficou sem palavras, com o rosto inclinado para o chão em temor. Então alguém semelhante a um homem tocou seus lábios. Daniel abriu a boca e disse que, por causa da visão, estava tomado de dores e sem força. Como poderia conversar com aquele ser, se nele não restava fôlego algum naquele instante? Novamente, aquele semelhante a um homem tocou Daniel e o fortaleceu. Disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Essas palavras não apagavam o peso da visão, mas devolviam condição para Daniel continuar ouvindo a mensagem inteira. Daniel respondeu que o Senhor podia falar, porque havia sido fortalecido. O mensageiro então explicou que voltaria para lutar contra o príncipe da Pérsia e depois viria o príncipe da Grécia. A história humana continuava ligada a conflitos invisíveis maiores. Ele disse que revelaria o que estava escrito no livro da verdade. Também afirmou que ninguém o ajudava contra aqueles poderes, senão Miguel, príncipe ligado ao povo de Daniel. O profeta percebia que Israel não estava esquecido no exílio distante. A partir dali, a mensagem entrou em detalhes sobre reis, alianças, conflitos, traições e guerras. Daniel ouviu sobre poderes que se levantariam e cairiam, sobre ambições que cruzariam fronteiras, sobre acordos frágeis feitos com palavras enganosas e corações divididos também. Algumas partes apontavam para disputas entre reis do norte e do sul. Haveria casamentos políticos, campanhas militares, vitórias, derrotas e profanações. A visão mostrava que a história dos povos muitas vezes é guiada por orgulho, medo e desejo de domínio. Mas no meio de tantas guerras, surgia também uma frase de resistência. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel entendia que fidelidade não depende de cenário favorável, mas de conhecimento real do Senhor. A visão também falava de tempos em que sábios ensinariam muitos, embora enfrentassem espada, fogo, cativeiro e saque. Alguns cairiam para serem refinados, purificados e embranquecidos. O sofrimento não seria sem sentido, mesmo quando parecesse esmagador demais para suportar sozinho. Daniel ouvia sobre um rei arrogante que se exaltaria acima de todos os deuses, falaria coisas espantosas e prosperaria por tempo determinado. Mas a palavra sempre voltava ao limite, somente até que se completasse aquilo que Deus havia decidido no céu. Nenhum poder rebelde ultrapassa o limite estabelecido pelo céu. Essa era a âncora da visão. Impérios rugem, reis ameaçam, decretos ferem, mas Deus continua segurando o fim da história. Para Daniel, essa certeza era tremenda e pesada demais para carregar. Ao mesmo tempo, a revelação não escondia que haveria angústia. Grandes conflitos viriam, e o povo de Deus enfrentaria pressão. Daniel não recebeu uma promessa infantil de vida fácil. Recebeu uma esperança madura, capaz de atravessar a escuridão sem negar lágrimas.
A revelação avançava para uma promessa que ultrapassava qualquer vitória política. Naquele tempo de angústia, Miguel se levantaria, o grande príncipe que protege o povo de Daniel. Haveria sofrimento sem comparação, mas também livramento para os que estivessem escritos no livro. Então Daniel ouviu algo extraordinário. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitariam, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. A esperança bíblica não terminava apenas com retorno à terra, mas com ressurreição diante de Deus. Os sábios brilhariam como o brilho do firmamento, e os que conduzem muitos à justiça, como estrelas para todo o sempre. Daniel, que passou a vida servindo em cortes estrangeiras, ouvia que fidelidade escondida tem brilho eterno diante do céu. Mas, depois de receber tamanha visão, Daniel recebeu uma ordem curiosa: fechar as palavras e selar o livro até o tempo do fim. Muitos correriam de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicaria. Bagu, bagu, abotos da bada para carados da bada 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 Nem tudo seria entendido imediatamente. Daniel viu ainda outros 2 seres, um de cada lado do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho quanto tempo durariam aquelas maravilhas. A resposta veio com um juramento solene, levantando as mãos ao céu, diante daquele cenário sagrado. Seria por tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo fosse quebrado, todas aquelas coisas se cumpririam. Daniel ouviu, mas confessou que não entendeu. Mesmo um profeta fiel nem sempre compreende tudo o que recebe. Então perguntou qual seria o fim daquelas coisas. A resposta não entregou curiosidade completa. Daniel deveria seguir seu caminho, porque as palavras estavam fechadas e seladas até o tempo do fim. O foco não era controlar datas, mas permanecer fiel. O mensageiro explicou que muitos seriam purificados, embranquecidos e provados, enquanto os perversos continuariam agindo perversamente. Nenhum deles entenderia, mas os sábios entenderiam. A sabedoria bíblica não é apenas inteligência, é coração rendido para enxergar Deus na história. Daniel também ouviu referências a períodos determinados, ligados à retirada do sacrifício contínuo e à abominação assoladora. Havia mistérios que atravessavam gerações. O profeta não recebeu todas as peças, mas recebeu o suficiente para saber que Deus governava cada limite. Por fim, veio uma palavra pessoal. Daniel deveria seguir até o fim, descansaria e, ao final dos dias, se levantaria para receber sua herança. Essa promessa era íntima. Depois de tantos impérios, Deus falava também do destino do próprio Daniel. Pense no peso dessa vida. Daniel começou como jovem exilado, talvez chorando a perda da casa, da família e do templo. Agora, idoso, escutava que sua história não terminaria numa tumba estrangeira. Um dia, ele se levantaria diante de Deus. Essa esperança muda a forma de olhar tudo. A Babilônia podia roubar nomes, cargos, rotinas e caminhos. Podia tentar moldar a mente dos jovens, mas não podia roubar a herança que Deus prometeu aos que permanecem fiéis até o fim. Enquanto isso, a história de Israel continuava se movendo. O Império Babilônico havia caído e os persas assumiam o controle. Sob Ciro, uma porta inesperada começaria a se abrir para os exilados. Jerusalém, antes destruída, voltaria a ser lembrada. O decreto de Ciro permitiu que muitos judeus retornassem para reconstruir o templo do Senhor. Aquilo não era simples decisão política. Para quem conhecia os profetas, era sinal de que Deus não havia esquecido sua promessa, mesmo depois de décadas. Daniel provavelmente ouviu sobre esse decreto com profunda emoção. Ele havia orado por Jerusalém, confessado pecados, pedido misericórdia e entendido o tempo anunciado por Jeremias. Agora, via o começo de uma restauração que muitos exilados talvez nem acreditassem mais possível. Mas a vida de Daniel parece permanecer ligada ao serviço no Império. A Bíblia não mostra Daniel voltando com os primeiros grupos para Jerusalém. Talvez fosse idoso demais. Talvez sua missão ainda fosse interceder e testemunhar ali, entre reis estrangeiros. Isso também ensina muito. Nem todo livramento significa mudar imediatamente de lugar. Às vezes, Deus abre portas para uns voltarem, enquanto mantém outros em posições difíceis, como sinais vivos de fidelidade em ambientes onde poucos lembram do Senhor. Daniel amava Jerusalém, mas aprendeu a ser fiel em Babilônia. Essa é uma lição para qualquer pessoa que vive longe do lugar que desejava estar. A fidelidade não depende do cenário perfeito. Ela cresce até em solo estranho, quando Deus sustenta. Desde o começo, Daniel recusou ser engolido pela cultura dominante. Ele aprendeu a língua da Babilônia, conheceu sua literatura, serviu seus governos e respeitou autoridades.
mas nunca permitiu que o império decidisse quem ele era diante de Deus. Essa diferença é delicada. Daniel não foi isolado, amargo ou inútil. Ele trabalhou com excelência. Ao mesmo tempo, manteve fronteiras espirituais claras. Sua vida prova que é possível servir em ambientes complexos, sem entregar a alma ao sistema. Também vemos que Deus não protegeu Daniel de todos os problemas. Ele foi ameaçado de morte pelos sonhos do rei. Seus amigos foram lançados no fogo. Ele mesmo foi jogado aos leões. Fidelidade não cancelou perigos, apenas revelou a presença divina. Essa presença aparece de formas diferentes. Na fornalha, Deus caminhou dentro do fogo com os amigos de Daniel. Na cova, enviou o anjo para fechar bocas de leões. Nos sonhos, revelou segredos. Nas orações, respondeu antes mesmo do final. Daniel viveu cercado por poder, mas nunca confundiu o poder humano com segurança verdadeira. Viu Nabucodonosor enlouquecer, Belsazar cair numa noite, Babilônia desaparecer como domínio e novos reis assumirem. Cada transição confirmava uma verdade. Somente Deus permanece sobre tudo. Para quem assistia de fora, Daniel poderia parecer apenas um administrador talentoso. Mas o segredo da sua vida estava escondido nas janelas abertas, nas orações diárias, no coração voltado para Jerusalém e na decisão de não se contaminar. A grandeza de Daniel não começou na interpretação dos sonhos. Começou no prato recusado. Começou quando ninguém aplaudia, quando ele era apenas um jovem vulnerável longe de casa. As grandes fidelidades públicas geralmente nascem de pequenas decisões privadas. Hananias, Misael e Azarias também carregam essa mesma marca. Eles aparecem menos que Daniel, mas são fundamentais. A coragem deles na fornalha mostra que Daniel não era um caso isolado. Havia uma pequena comunidade de fé resistindo dentro do império. Isso importa porque ninguém atravessa a Babilônia sozinho sem sentir desgaste. Aqueles jovens tinham uns aos outros, oraram juntos diante da ameaça de morte, permaneceram juntos diante da pressão cultural. Eis Interiaças das 7. A fé compartilhada se tornou proteção contra o esquecimento da identidade. Mesmo quando Daniel aparece sozinho na cova dos leões, sua história já foi moldada por comunhão, palavra, memória e oração. O homem idoso que enfrenta leões é o mesmo jovem que aprendeu a buscar Deus com amigos no exílio. A Babilônia tentou trocar seus nomes, mas a narrativa bíblica continua preservando seus nomes hebraicos. Isso é bonito. O império podia chamá-los como quisesse, mas Deus sabia quem eram. Nenhuma etiqueta imposta pela dor define completamente um servo fiel. Daniel significa algo ligado a Deus como juiz, e de certa forma, toda sua vida demonstrou isso. Ele viu tribunais humanos falharem, decretos injustos serem assinados e acusações falsas surgirem. Mas acima deles havia um tribunal maior, justo e eterno. Nas visões, esse tribunal aparece com um ancião de dias. Livros são abertos, poderes são julgados, feras perdem domínio. Daniel entendeu que a justiça pode demorar na terra, mas não está ausente. Deus tem memória, trono e sentença. Essa visão consola quem sofre sob sistemas injustos. Os leões podem rugir, a fornalha pode aquecer, reis podem assinar decretos, mas nenhum deles é a última voz. A última palavra pertence ao Deus que reina acima das feras da história. Ao mesmo tempo, Daniel não usou essa esperança como desculpa para negligenciar o presente. Ele trabalhou bem, aconselhou reis, interpretou crises e serviu com excelência. Esperar o reino eterno não o tornou irresponsável. Pelo contrário, tornou sua vida mais firme. Quando aconselhou Nabucodonosor a praticar justiça e ter misericórdia dos pobres, Daniel mostrou que profecia também confronta comportamento. Não basta admirar sonhos e visões. Quem encontra o Deus vivo precisa lidar com orgulho, injustiça e dureza no coração. Belsazar ignorou essa lição. Brincou com o sagrado, bebeu em utensílios do templo e louvou deuses mortos. Seu erro não foi apenas festa, foi desprezo consciente. Ele conhecia sinais anteriores, mas escolheu zombar do Deus que sustenta o fôlego. A mão escrevendo na parede mostra que existem momentos em que Deus interrompe a festa humana. Quando a arrogância acha que ninguém está vendo, uma sentença aparece. Belsazar foi pesado na balança, e sua grandeza não tinha peso diante do céu. Dario, por outro lado, aprendeu através da angústia. Ele assinou um decreto por vaidade e depois passou uma noite sem dormir. Seu sofrimento revela como decisões impensadas podem aprisionar até quem tem autoridade. Poder sem sabedoria machuca inocentes. Ainda assim, Deus usou até a fraqueza de Dário para testemunhar seu nome. O rei que não conseguiu salvar Daniel, viu o Deus vivo salvá-lo. Depois escreveu às nações, reconhecendo que o reino de Deus permanece para sempre sobre tudo. Essa repetição é impressionante. Reis pagãos acabam confessando verdades sobre o Senhor. Nabucodonosor reconhece o Deus dos deuses. Dario declara o Deus vivo. Belsazar, que não se humilha, cai.
Daniel se move entre esses reis como testemunha silenciosa. A história também nos lembra que Deus trabalha dentro e fora de Israel. Mesmo no exílio, longe do templo, sua presença não ficou presa a Jerusalém. Ele falou em Babilônia, agiu no palácio, entrou na fornalha e fechou bocas de leões. Para os exilados, isso era vital. Muitos poderiam pensar que, longe da terra prometida, Deus também estava longe. Daniel prova o contrário. O Senhor estava com eles na terra estranha, sustentando identidade, ouvindo oração e governando até reis estrangeiros. Mas isso não diminuía a importância de Jerusalém. Daniel orava com janelas voltadas para lá porque lembrava da aliança, do templo e das promessas. A fé bíblica vive essa tensão. Deus está presente no exílio, mas ainda chama seu povo à restauração. A oração de Daniel por Jerusalém mostra um coração sem cinismo. Depois de tantos anos fora, ele poderia ter desistido da cidade. Poderia dizer que era tarde demais. Mas continuou intercedendo, porque quem ama o que Deus ama não abandona facilmente. Ele confessou pecados que talvez não tivesse praticado pessoalmente da mesma forma. Ainda assim, disse: nós pecamos. Essa maturidade é rara. Daniel não usou sua fidelidade como pedestal. Ele confessou pecados que talvez não tivesse praticado pessoalmente da mesma forma. Usou sua posição para clamar por misericórdia junto com seu povo. Essa oração tem algo para ensinar a qualquer geração. Antes de pedir restauração, Daniel reconheceu culpa. Antes de exigir bênçãos, adorou a justiça de Deus. Antes de falar de futuro, enfrentou a verdade sobre o passado. Por isso sua intercessão tem profundidade. E Deus respondeu chamando Daniel de muito amado. Essa frase aparece mais de uma vez e revela algo precioso. O profeta não era apenas útil, era amado. Deus não via Daniel somente como instrumento de revelação, mas como filho precioso. Talvez Daniel precisasse ouvir isso. Depois de tantas perdas, ameaças e visões pesadas, ser lembrado do amor de Deus fortalecia sua alma. Às vezes a maior força não vem de entender tudo, mas de saber que somos amados pelo Senhor. As visões finais mostram conflitos enormes, mas também repetem limites. O mal age por um tempo, a arrogância prospera por um tempo, os santos sofrem por um tempo, mas Deus define o tempo. Nenhuma noite tem autoridade para impedir o amanhecer. A ressurreição prometida a Daniel coloca tudo em perspectiva. Se Deus pode levantar os que dormem no pó, então nenhum exílio é final, nenhuma cova é definitiva, nenhum império é eterno. A esperança bíblica atravessa até a morte. Por isso Daniel podia seguir seu caminho. Não porque tudo fosse simples, mas porque o fim estava nas mãos de Deus. Ele não precisava controlar cada detalhe profético. Precisava permanecer fiel, descansar quando chegasse a hora e aguardar sua herança. Enquanto envelhecia, Daniel talvez lembrasse do primeiro dia em Babilônia. O jovem assustado não sabia quantos reis veria, quantos perigos enfrentaria, quantas visões receberia. Mas Deus já estava escrevendo uma história maior do que ele podia imaginar. E essa é a beleza da vida dele. Daniel não escolheu o exílio, mas escolheu a fidelidade dentro dele. Não escolheu servir impérios estrangeiros, mas escolheu servir a Deus enquanto passava por eles. Não controlou a história, mas confiou no Senhor. Quando olhamos para Daniel, não vemos apenas um homem que interpretou sonhos. Vemos alguém que permaneceu inteiro, quando tudo tentava fragmentá-lo. Sua fé não foi barulhenta o tempo todo, mas foi constante. E constância, diante de Deus, também é coragem. O fim de Daniel se aproxima sem espetáculo exagerado. Não há registro de uma grande morte dramática. Há uma promessa. Ele descansaria e se levantaria no fim dos dias. Para um homem que viu tantos reinos caírem, essa era a vitória maior. Assim, a história começa a voltar para nós. Porque Babilônia não é apenas uma cidade antiga. Ela representa todo o ambiente que tenta trocar nosso nome, capturar nossa mente e dobrar nossa adoração. Daniel mostra que é possível atravessar isso sem se perder. Babilônia pode aparecer em muitos formatos. Às vezes é um lugar de pressão, onde todos parecem ajoelhar diante do mesmo ídolo. Às vezes é uma cultura que chama fidelidade de atraso e chama rendição de inteligência prática por dentro hoje. Para Daniel, Babilônia tinha muralhas, palácios, banquetes, decretos e estátuas. Para nós, pode ter outras roupas. Pode ser uma rotina que tenta apagar convicções, um ambiente que ridiculariza a fé ou uma oportunidade que exige negociar a alma por dentro. A história dele não nos ensina a odiar o mundo ao redor.
Daniel serviu com excelência onde foi colocado. Ele aprendeu, trabalhou, administrou e aconselhou. Mas também nos ensina que servir bem não significa pertencer por completo à Babilônia. Também existe uma diferença entre estar em um lugar e ser moldado por ele. Daniel estava no palácio, mas o palácio não estava no trono do seu coração. Ele ouvia reis, mas continuava obedecendo ao rei acima dos reis, para sempre. Essa fidelidade não nasceu em grandes palcos. Nasceu no início, quando ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Talvez ninguém imaginasse que aquela escolha pequena preparava um homem para sonhos, leões, visões e décadas de resistência inteira. Muitas pessoas querem coragem na hora da fornalha, mas negligenciam fidelidade na mesa. Querem vencer leões, mas não cultivam oração diária. Daniel mostra que as grandes cenas públicas são sustentadas por hábitos secretos, repetidos quando ninguém está prestando atenção diariamente. A vida dele também nos mostra que Deus não abandona seus filhos quando eles são arrancados do lugar conhecido. Daniel perdeu Jerusalém por um tempo, mas não perdeu o Senhor. A distância da cidade santa não virou distância da presença divina. Talvez essa seja uma das mensagens mais consoladoras do livro. Deus não ficou preso ao templo destruído, nem limitado pelas fronteiras de Israel. Ele atravessou desertos, entrou em palácios estrangeiros, ouviu orações no exílio e mostrou que ainda reinava sempre. Daniel podia olhar pela janela em direção a Jerusalém, mas sabia que Deus o ouvia em Babilônia. Essa tensão é linda. O coração dele permanecia ligado à promessa, enquanto seus pés continuavam firmes no lugar difícil onde precisava obedecer, diária. A fé madura vive assim. Ela não nega saudade, dor ou deslocamento, mas também não espera condições perfeitas para florescer. Daniel floresceu em terra estranha, não porque Babilônia fosse boa, mas porque Deus era fiel ali também, em qualquer estação. Outra lição forte é que Daniel não buscou vingança pessoal. Quando recebeu a resposta do sonho de Nabucodonosor, pediu que os sábios fossem poupados. Quando aconselhou o rei orgulhoso, falou com respeito. Sua firmeza não precisava de crueldade. Em silêncio, ele sabia confrontar sem perder humanidade. Diante de Belsazar, foi duro porque a hora exigia verdade. Diante de Nabucodonosor, foi compassivo porque ainda havia chamado ao arrependimento. Daniel não falava para agradar, mas também não falava para aparecer diante de todos. Isso é raro. Muita gente usa a verdade como arma para ferir. Outros escondem a verdade para manter aceitação. Daniel fez diferente. Ele falou o que precisava ser dito, no tom que cada momento pedia, com consciência diante de Deus. Sua vida também revela que Deus trabalha com tempos diferentes dos nossos. Daniel orou por Jerusalém, mas recebeu respostas que atravessavam séculos. Pediu misericórdia para a sua geração, e Deus mostrou conflitos, redenção, sofrimento e esperança muito além dela, ainda hoje. Às vezes, nossas orações parecem pequenas diante do tamanho da resposta divina. Pedimos alívio imediato, e Deus começa a revelar um processo maior. Pedimos portas abertas, e Ele trabalha também no coração, na história e nas raízes invisíveis, mais profundos. Daniel não entendeu tudo. Isso precisa ser lembrado. Mesmo sendo profeta, mesmo vendo anjos, mesmo recebendo visões, ele confessou que algumas coisas estavam além da sua compreensão. Fé não significa dominar todos os mistérios. Significa confiar no Deus que domina. Essa parte aproxima Daniel de nós. Ele não era uma máquina espiritual. Ficava perturbado, enfraquecido, sem palavras, assustado. Precisava ser tocado e fortalecido. Deus não desprezou sua fragilidade. Pelo contrário, chamou de muito amado no meio do peso do caminho. Ser amado por Deus não impediu Daniel de enfrentar exílio, ameaça e angústia, mas mudou a forma de atravessar tudo isso. O amor de Deus não é promessa de ausência de luta, é garantia de presença no meio dela. Também, por isso, quando lemos sobre a cova dos leões, não vemos apenas um milagre antigo. Vemos a imagem de alguém que manteve as janelas abertas quando o medo mandava fechar tudo. Daniel preferiu perder segurança a perder comunhão com Deus. A pedra sobre a cova parecia final. Os selos do rei pareciam definitivos. Os leões pareciam argumento suficiente. Mas Deus enviou seu anjo. Na manhã seguinte, a voz de Daniel provou que nenhuma sentença humana é maior que a ordem celestial. A fornalha ensina algo parecido. O fogo era real. O calor matou os soldados, e os 3 foram lançados amarrados. Deus não fingiu que o perigo era pequeno. Ele apenas mostrou que sua presença é maior que qualquer fogo permitido, ardente. Quando saíram sem cheiro de fumaça, o mundo viu uma mensagem impossível de ignorar.
Deus pode preservar até as marcas. Nem sempre ele fará assim, mas quando faz, até os inimigos precisam reconhecer que existe outro poder governando a história. Nabucodonosor aprendeu isso de modo doloroso. Seu orgulho o levou ao campo, longe do palácio, até levantar os olhos ao céu. Só então sua razão voltou. Às vezes, a cura começa quando paramos de olhar para nossa própria grandeza interior. Belsazar, porém, não aprendeu. Tinha exemplos, memória e advertências, mas preferiu profanar o sagrado. Sua festa terminou em julgamento. A mão na parede mostrou que Deus pesa reinos, pessoas e decisões, mesmo quando todos pensam que a noite é apenas celebração. Dario aprendeu de outro jeito. Sua vaidade assinou uma lei injusta, mas sua angústia o levou a reconhecer o Deus vivo. Ele descobriu que a autoridade sem sabedoria pode ferir inocentes e que somente Deus livra quando o poder humano falha. Esses reis passam diante de Daniel como espelhos. Um é humilhado e restaurado. Outro é advertido e destruído. Outro erra, sofre e reconhece. Daniel permanece como testemunha, mostrando que a fidelidade de um homem pode iluminar consciências muito diferentes. Também. Mas Daniel também aponta para algo maior que ele mesmo. As visões falam de reinos que sobem e caem, feras violentas, julgamento celestial e alguém como filho do homem recebendo domínio eterno. A esperança não termina em Daniel, depois dele. O livro nos empurra para além do exílio. Ele nos faz olhar para o reino que não será destruído. Depois de todas as estátuas, animais, decretos e impérios, existe um domínio eterno dado pelo céu, que nenhum inimigo consegue derrubar. Essa esperança é essencial, porque a história humana pode parecer dominada por feras. Guerras, arrogância, perseguições, injustiças e poderes violentos continuam assustando. Daniel não nega essa realidade. Ele apenas mostra que as feras não ocupam o trono final diante dela. No tribunal do céu, livros são abertos. Isso significa que nada se perde. Nenhuma lágrima fiel é invisível. Nenhuma injustiça passa despercebida. Nenhuma arrogância governa para sempre. O Deus que permitiu Daniel ver o caos também mostrou o julgamento. Também. E depois do julgamento, a herança. Daniel ouviu que descansaria e se levantaria no fim dos dias. Essa promessa transforma envelhecimento, perdas e morte. Para Deus, o fim do corpo não é o fim da história do servo fiel, eterna. Talvez Daniel tenha morrido longe de Jerusalém. Talvez seu corpo tenha descansado em terra estrangeira, mas a promessa de Deus atravessa mapas. A herança final dele não dependia de localização geográfica, mas da fidelidade do Senhor que o chamou sempre. Isso consola quem sente que terminou longe do que sonhou. Às vezes, a vida não devolve tudo nesta terra. Algumas promessas florescem de modo parcial agora e plenamente depois. Daniel nos ensina a esperar sem transformar demora em abandono também. A história dele também fala aos jovens. Daniel era jovem quando foi levado. Não esperou ficar velho para decidir quem seria. A fidelidade começou cedo, num momento em que muitos poderiam dizer que ele tinha desculpas para se adaptar totalmente. Fala também aos adultos cansados. Daniel continuou fiel quando já tinha atravessado décadas de pressão. Não viveu apenas de um começo bonito. Sua perseverança envelheceu com ele. Há uma beleza profunda em continuar servindo quando o entusiasmo inicial já passou. E fala aos que ocupam lugares de influência. Daniel mostra que posição não precisa corromper a alma. Estar perto do poder é perigoso, mas pode virar missão quando alguém se mantém humilde, íntegro e consciente de que responde a Deus. O segredo não era Daniel ser naturalmente invencível. O segredo era Deus sustentando Daniel. Sua disciplina importava, sua coragem importava, sua sabedoria importava. Mas por trás de tudo havia graça, presença e misericórdia conduzindo cada etapa da jornada no caminho. Quando o livro chama Daniel de muito amado, ele nos lembra que a fidelidade nasce de relacionamento, não de aparência religiosa. Daniel orava porque conhecia Deus, resistia porque confiava em Deus, esperava porque sabia que Deus continuava escrevendo a história. E talvez essa seja a pergunta que fica para quem escuta. O que Babilônia está tentando renomear em você? Que mesa está tentando comprar sua consciência? Que decreto tenta fechar suas janelas? Que medo tenta calar sua oração diária? Hoje, a resposta de Daniel não foi um discurso bonito apenas. Foi uma vida inteira dizendo sim a Deus em ambientes difíceis. Ele disse sim quando jovem, sim quando ameaçado, sim quando promovido, sim quando envelhecido, sim quando não entendia tudo.
Esse tipo de fidelidade não nasce em um único momento emocional. Ela é construída em escolhas repetidas, arrependimentos sinceros, orações simples e confiança diária. Daniel não virou Daniel na cova. A cova apenas revelou quem ele já era, por dentro. Por isso, a história completa dele não deve ser ouvida apenas como aventura bíblica. Ela deve nos atravessar. Porque todos enfrentamos alguma forma de pressão para esquecer quem somos, negociar convicções e chamar sobrevivência de rendição necessária em nossa vida. Daniel mostra outro caminho. É possível viver com sabedoria sem perder pureza. Trabalhar com excelência sem adorar o sistema. Respeitar autoridades sem entregar a consciência. Aprender culturas diferentes sem abandonar o Deus que nos sustenta por dentro em dias difíceis. Quando a música da estátua tocar, talvez todos ao redor se ajoelhem. Quando o decreto for assinado, talvez todos mandem fechar as janelas. Quando a festa profanar o sagrado, talvez todos riam. Mas Daniel lembra que fidelidade pode ficar de pé. E ficar de pé não significa ausência de medo. Significa que o medo não recebeu a decisão final. Daniel e seus amigos provavelmente sentiram pressão, risco e solidão. A diferença é que entregaram o resultado a Deus antes de obedecer. Essa entrega é libertadora. Se Deus livrar, Ele é Deus. Se permitir a fornalha, Ele é Deus dentro dela. Se permitir a cova, Ele ainda fecha bocas. Se permitir descanso, Ele promete levantar seus servos no fim dos dias também. A história de Daniel começa com perda, mas termina com herança. Começa com exílio, mas aponta para a ressurreição. Começa com um jovem levado por um império, mas termina com Deus dizendo que os reinos passam e seu povo se levantará. Por isso, quando você se sentir pequeno diante de sistemas enormes, lembre-se de Daniel. Um jovem exilado, sem exército e sem terra, permaneceu fiel. E sua fidelidade falou mais alto que reis, estátuas, leões e muralhas de Babilônia, também hoje. Lembre-se também de que Deus não precisa de cenário ideal para escrever uma história santa. Ele escreveu no palácio pagão, na sala do banquete, na cova escura, na beira do rio, na oração de um velho exilado, cheia de sentido. Se hoje você está em algum tipo de Babilônia, não entregue seu nome. Não venda sua oração. Não feche suas janelas para Deus. Continue fiel no pequeno, porque talvez seja ali que o céu esteja preparando sua coragem para o grande. Daniel descansou, mas sua história continua acordando pessoas. A voz dele atravessa gerações, dizendo que Deus reina sobre tempos, reis, impérios, sonhos, fornalhas, covas e futuros desconhecidos. E quem permanece nas mãos desse Deus nunca está realmente perdido até hoje. No fim, Babilônia cai. Os leões se calam. O fogo perde autoridade. Reis descem do trono e visões encontram cumprimento. Mas o Deus de Daniel permanece. E todos os que confiam nele descobrirão que a fidelidade nunca foi em vão. Então guarde essa imagem. Um jovem longe de casa, um idoso diante de anjos, um servo diante de reis, um homem orando com janelas abertas. Essa é a história de Daniel, e também um convite para permanecermos fiéis até o fim. Talvez por isso Daniel continue tão atual. Ele não nos chama para uma fé teatral, feita apenas de frases fortes. Ele nos chama para uma fidelidade simples, constante, resistente, capaz de permanecer quando ninguém aplaude diante de Deus no secreto. Se essa história falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus continua presente mesmo no exílio. E comenta aqui embaixo qual parte da vida de Daniel mais fortaleceu sua fé hoje.